Olá pessoal, hoje vou comentar o debate entre a Iniciativa Liberal e o Chega. Vamos lá ver o que é que os dois partidos que se dizem de direita vão dizer. Pelo menos um diz-se de direita e outro diz-se mais ou menos de direita, não é? Vamos lá ver o que é que eles têm para nos dizer. E acho que aí até estamos de acordo, eu e o Rui Rocha, e o Chega e a Iniciativa Liberal, nós podemos ter políticos ricos ou políticos com património. Não podemos é ter políticos que de forma estranha compram imóveis num país do país da OCDE em que é mais difícil aceder à habitação, as pessoas olharem e verem políticos a comprar imóveis como se fossem rebuçados. Isto tem que ser explicado. Eu ouvi algumas explicações de Pedro Nuno Santos dizer, embora com contradição do que tinha dito, que tinha tido um apoio, penso que do pai, agora com um crédito e de uma conta da mulher, quer dizer, O dinheiro de Sócrates também era da mãe e estava num cofre. E depois veio-se a saber que era. Pois é. Nós temos que focar nos problemas do país, porque independentemente do que estas circunstâncias vierem a dar, e eu subscrevo que com esse critério de exigência que Pedro Nuno Santos colocou sobre a mesa, ele próprio tem que dar mais explicações, porque há coisas que ainda não estão perfeitamente esclarecidas, nomeadamente a questão dos fundos que obteve, como é que os obteve. E, portanto, Aliás, não é só o PS, o PS, melhor, não é só o PSD, o PS também tem que dar explicações, tem que ser os dois a dar explicações de onde é que veio o dinheiro. Se é da caneta poderosa ou se é da família, de onde é que vem o dinheiro. Isso é que tem que se saber, porque a partir do momento que está num cargo público e começa a aparecer património do nada, alguma coisa anda aí, alguma coisa anda aí. a entrada massiva de novos imigrantes, como os dados vieram a dar razão ao Chega, e a trazer uma pressão adicional para o Serviço Nacional de Saúde. Como é que isto se resolve? Isto só se resolve com uma articulação, e aí até acho que estamos de acordo, entre o privado e o público. Luís Montenegro não fez muito diferente do que tinha feito António Costa. E qual é a articulação possível entre o Chega e a Iniciativa Liberal na questão A da questão saúde? aqui não é o Chega e a Iniciativa Liberal. O André Ventura divergente. defende a passagem do Serviço Nacional de Saúde para o Sistema Nacional de Saúde, envolvendo os privados. Exato, porque qual é o sentido de dizer assim? Queremos acabar com as listas de espera, mas depois dizemos que os privados não interessam nada, quando uma grande parte do país tem um complemento muito forte de saúde privada. Mas aqueles que andam aí a dizer que não querem saúde privada, são os primeiros que nas suas câmaras municipais, socialistas ou comunistas, recrutam saúde privada para análises, para rastreio, para instrumentos. Nisso ele tem razão, é verdade, que eu já vi muitas vezes a fazer rastreios em saúde privada, é verdade que ele está a dizer. Pá, é o que é, sabes que os socialistas têm que sempre haver uma bandeira da saúde pública, mas depois vão aos privados. e, portanto, não passa por um modelo de seguro de saúde, passa por essa ideia de que deve haver subsistemas, uns privados, outros públicos, outros sociais, e que, ao contrário de outros partidos, diz às pessoas muito claramente que não têm que estar à espera que o SNS falhe, como dizem, por exemplo, o PSD e outros partidos. As pessoas é que escolhem qual é o subsistema a que querem pertencer, de acordo com a escolha, com a oferta que têm nas diferentes regiões, de acordo com a avaliação que fazem da qualidade desse serviço. Utente no centro do Concordo plenamente com ele. O utente é que tem, não, o utente não, a pessoa é que tem que saber para onde é que quer ir. Se quer ir para se gosta mais do público, vai para o público. Se gosta mais do privado, vai para o privado. Já sabe, para mim era tudo privado, mas já que não há essa possibilidade, se a pessoa gosta de ir ao público, vai ao público. Se gosta de ir ao privado, vai ao privado. dizem que nos últimos Mas a 3 necessidade anos... da economia é que Portugal precisa de gente, não é? Sim, mas não é com uma desordem total nas fronteiras, sem controle nenhum. Temos menos de 400 mil desempregados. A taxa de desemprego está nos 6% há vários anos. Precisamos de mais de 1 milhão de imigrantes. Porque aquelas pessoas que vão tirar cursos já não contam como desempregados. Aquelas pessoas que vão fazer trabalho comunitário também já não contam como desempregados. Há muita marosca para a taxa de desemprego baixar. Há muita marosca. O que é que nós dizemos sobre a nacionalidade? Ela pressupõe uma ligação direta, uma avaliação e uma adesão direta aos princípios, aos valores de uma comunidade. Portanto, nós não só queremos que as pessoas entrem de forma legal e fiquem de forma legal, como queremos que adquiram a nacionalidade ao fim de um período mais prolongado do que aquilo que estão a adquirir hoje em dia. Hoje em dia adquirem ao fim de 5 anos e nós entendemos que temos que alinhar com a Europa. A Itália exige 10 anos, a Espanha exige 8, a Dinamarca 8 também. E aqui há uma divergência. E que tem que falar português, porque eu sei de muita boa gente que tem bilhete de identidade português e nem sequer fala uma palavra de português. Tem que, no mínimo, falar português, não é?
As empresas portuguesas funcionavam se Portugal não tivesse 1 milhão e algumas centenas de milhares de Vamos por imigrantes? partes. Primeiro, eu ouço com alguma surpresa ao Rui Rocha falar deste assunto, quando a Iniciativa Liberal foi sempre favorável a portas abertas. Está no programa, André Ventura. Não é questão 24, do programa. de 24. Rui Rocha, é questão que a Iniciativa Liberal tem um histórico parlamentar, como o Chega também tem. Programa de 24. E a Iniciativa Liberal foi sistematicamente a favor de portas abertas, de descontrole de fronteiras. Não é verdade. Isso é uma verdade. Não é verdade. Aliás, tanto a Iniciativa Liberal não valoriza esta questão, nem nunca quis nenhuma ligação entre a economia. Mas nós sabemos, aliás, que toda a gente sabe que nós precisamos de imigrantes, mas não é com este descontrole. O que eu sou contra é este descontrole que tem havido, que isto fez uma grande pressão sobre a habitação. Isto foi um descontrole completo. Entra quem quer, como quiser, da maneira que quiser, e é o descalabro. Sobre aquilo que o André Ventura diz que são as cotas. Isso revela esta ideia dirigista de intervenção do Estado do André Ventura. Porque o mecanismo que nós propomos é, tem contrato de trabalho, entra. Ou seja, é ligação direta entre as necessidades da economia e a entrada. Só um segundo, André Ventura. E aquilo que o André Ventura diz é outra coisa, quer cotas. Quer que 6 meses antes o Estado pergunte à economia: quantas pessoas vais precisar? Olha, 300 daqui, 400. Isso é o Estado a meter-se naquilo que é mais simples, que é a tal ligação direta entre o contrato de trabalho e a entrada, que regula. Isso ele tem razão. As empresas têm que contratar à medida que vão precisando, não é meio ano antes. Olha, o que é que vais precisar? A empresa não sabe o que é que vai precisar amanhã, quanto mais meio ano antes. É assim que funciona. Completamente. Deixa-me só dizer isto. Isto mostra, com todo o respeito, Rui Rocha, o desconhecimento que tem sobre a matéria da imigração. Não. Porque o que o Rui Rocha, no fundo, diz é: entrem de qualquer maneira, quem fizer descontos fica. Não. Ouviram a expressão? Não. Quem fizer descontos fica. Rui Rocha, Não. toda a gente que quer faz descontos. Porque Não. vão só, entram pelas máfias que os organizam, fazem descontos e a partir daí, para si, estão legais, podem aceder à saúde, Não. podem passar à frente na Vou habitação, repetir. podem passar à frente em tudo. André O que o Rui Ventura, Rocha, o que não disse pode foi... distorcer o que eu Rui disse. Rocha, o que o Rui Rocha disse foi: se fizerem descontos, podem ficar cá e está tudo Não, ok. se tiverem E podem- contrato de trabalho, E podem se continuar. tiverem- Rocha, mas deixa-me tiverem dar-lhe uma contrato. novidade. Qualquer máfia do Bangladesh faz um contrato de trabalho. Muito bem, eu diria. Nisto chega a ter razão. Tem havido muitas empresas que são feitas propositadamente para acelerar processos de legalização de imigrantes. O que é que essas empresas fazem? Fazem empresas de fachada e contratos de fachada só para legalizar imigrantes. Isto ele tem razão. Se a direita tiver maioria, e com direita eu nem estou a incluir muito o PSD, porque infelizmente o PSD deixou de ser um partido de direita, mas se essa maioria existir, e eu estou a incluir a Iniciativa Liberal, não estou a deixar de fora a Iniciativa Liberal, se essa maioria existir, e é uma questão que deixa ao Rui Rocha, eu acho que nós só não governamos se não quisermos. Ou seja, se houver uma maioria sólida à direita, Montenegro já disse que vai embora se não ganhar as eleições. E, portanto, depois de Montenegro se verá quem vem. Nem eu nem o Rui Rocha vamos fazer aqui futurologia sobre quem liderará o PSD, não nos cabe a nós isso. Agora, sei uma coisa, sei que eu conto, e estou a dizer isto cara a cara com as pessoas, eu conto vencer o espaço da centro-direita. E conto ter mais votos do que o PSD. Conto ter mais votos do que o PSD. Estás a dizer isso seriamente? Estou a dizer isso seriamente porque ainda hoje nós temos uma sondagem com 21%. Ainda hoje foi publicada há pouco tempo noutro órgão de comunicação social. O problema é que essas sondagens que estás a falar são contratadas por partidos e claro que elas vão ter um dedo assim mais puxado para aqueles que os contratam. O problema está aí. Se fossem sondagens independentes, ainda tinham algum crédito. Agora, sondagens que são contratadas pelos próprios partidos, para mim não tem crédito nenhum. Algum entendimento com o Chega caso o PS vença as eleições? Vamos então esclarecer. Nunca, jamais em tempo algum, a Iniciativa Liberal viabilizará qualquer governo do PS. Isso está completamente... Menos mal, porque o PS é o descalabro, foda. O PS em carga fiscal, ele esbulha o povo quanto mais pode. Ele é daqueles que, se encontrar um cêntimo na carteira, até o cêntimo vai rouba tudo, assim, vai tudo com o caralho, é virar o pobre de cabeça ao contrário, zumba. Olha o que é que vai sair daqui, sai mais dinheiro, não, volta para cá, foda-se. PS é o piorio. E só André Ventura enumerei um conjunto de coisas que demonstravam que o Chega tem uma visão socialista. E isso não melhorou, isso continuou durante Ele tem uma certa razão em querer mais Estado em cima das pessoas, ele tem razão. esta legislatura. Nós propusemos a privatização da TAP. O Chega votou contra. O LIVRE propôs rácios salariais. O Chega votou a favor. Não tem nada que... Rácios salariais, desde quando? Desde quando é que quando o dono da empresa ganha mais do que o funcionário tem que haver equivalência? Não tem, porque os riscos não têm nada a ver. Não tem que haver rácios nenhum.
o Chega, derrubou um governo de centro-direita, quando havia uma comissão parlamentar de inquérito para esclarecer as coisas e, portanto, o que quis foi trazer instabilidade ao país. E é isso que diverge. E, portanto, nós temos uma visão... E já agora, deixe-me Mas dizer... não respondeu à questão. Se vais fazer parte de uma solução à direita... Não há entendimento possível. Lá está, ele tem uma certa razão, porque o PS fez muito pior, ninguém deitou abaixo. O PSD, ou a AD, como lhe quero chamar, começou a fazer merda e tornou logo abaixo. É o que eu já disse. Cá para mim, como o PS perdeu por uma margem muito pequena, querem ver se ganho. E é isso. E depois lá está, se o PS ganhar e alguém viabilizar ganhar sem maioria e alguém viabilizar o orçamento, estamos fodidos que vai ser mais um recorde de carga fiscal. É o que vai acontecer. E tem um programa eleitoral que vale 18 mil milhões de euros de impacto nas contas públicas. 18 mil milhões. Não é verdade. Ora bem, é impossível que a Iniciativa Liberal se ligue a isto. Porquê? Eu no outro dia falei das gerações dos entalados. E um programa de 18 mil milhões, totalmente irresponsável, que o André Ventura apresenta, é um programa, primeiro, que se fosse executado, punha as pessoas ainda mais entaladas. E, em segundo lugar, a verdade é que nem sequer pode ser executado. André Ventura Era vai uma apresentar- bancarrota imediata vai para o apresentar na país. próxima Era uma Eu já falei sobre isto. Esta cena de querer aumentar pensões para salário mínimo, isso é incomportável completamente para o país. Não dá, não dá. E cá para mim, eu acho que ele sabe disso, só que ele quer ser populista para angariar votos. É a minha percepção quanto a isso. Porque o senhor quer, por exemplo, unir o salário mínimo nacional e as pensões. Isso são milhares de milhões, só isso. Isso é para entalar os portugueses. deixa-me lá responder. Tem toda a razão no que está a falar. Não é execuível. Eu já falei várias vezes. Não é execuível. Eu acho que hoje ficou ainda mais claro porque é que o Rui Rocha está nos 4% e a caminho dos zero. Porque agora as pessoas ficaram a saber que ele não viabiliza um governo nem à esquerda nem à direita, ou seja, não serve. E tu estás a ser populista, porque tu bem sabes que o teu programa não é execuível, pelo menos no curto prazo, não é execuível. Não, o Chega não é contra as privatizações. O que nós não queremos fazer é o que os senhores querem, que sabe o que é? É privatizar o que dá lucro. Ou seja, O problema é que o que tu estás a dizer, o que dá lucro vai deixar de dar, porquê? Porque os poleiros políticos, os salários milionários vão andar aí à baila, que é o costume. Esse é o problema. caixas de alto depósitos, um lucro de 850 milhões. O Rui Rocha quer dar aos grandes grupos económicos amigos da Iniciativa Liberal. Não, nós queremos é que o Estado se livre do que dá despesa e fique com o que dá lucro. Muito bem. A PT dava prejuízo, foi privatizado e começou a dar lucro. A CTT dava prejuízo, foi privatizado e começou a dar lucro. Opa, estás a dizer as neiras, pá. Eu sei que me vou cair em cima, mas o Chega está a dizer as neiras. A Iniciativa redução de Liberal, funcionários a Iniciativa quer privatizações selvagens da economia, quer acabar com a TAP a ir para as nossas comunidades, por isso é que também não tem votos nas comunidades. É compreensível que também ninguém o queira nas comunidades, porque ele quer acabar Quais são com os uma países opção europeus que estratégica. têm? Mas o governo pode comprar slots, já várias vezes se falou disso, de comprar slots, porque não é preciso ter uma companhia aérea, basta comprar slots para as comunidades. Já várias vezes se falou disso. Estás a falar de uma coisa que parece que não tens conhecimento. Várias vezes se falou que o governo pode simplesmente comprar slots para as comunidades. O Rui Rocha diz que quer acabar. O que eu quero diz- saber o Rui é Rocha- daqueles que já há suportam o país uma- às há uma costas grande e a quem o André diferença- há uma Ventura grande quer pôr diferença mais entre o Chega e a carga. Iniciativa Liberal, Mais que é esta, carga. que é esta. Está a falar bem ele. Quanto mais impostos, mais carga em cima do lombo do trabalhador. É a realidade. E depois ele quer pôr cada vez mais bota em cima do pescoço. Foda-se. E depois, lá está, eu digo que o Chega é estatista por causa destas merdas. Que ele quer que cada vez mais Estado, mais Estado, mais Estado. Sabe quanto é que está o preço dos ovos? Eu Sabe já quanto é lhe que vou está? falar dos Sabe ovos. quanto é que está o Eu preço já lhe vou de uma falar. embalagem de ovos? Já lhe vou falar Não dos sabe, ovos. obviamente não compra, mas está a Já um lhe dos vou níveis falar. mais caros da história. Sabe porque é que não sabe? Porque o Rui Rocha só se preocupa com o príncipe real, não se preocupa com o E o problema é que tu queres meter tarifas nos ovos, que os ovos são importados. Imagina os ovos e um disparado preço. Um contrato social há entre duas coisas. o Estado e os portugueses? Há duas coisas radicais. Uma é dizer às pessoas que hoje têm 30 anos, quando chegarem à idade de reforma, vão ter uma reforma correspondente a 40% do seu último salário. Isso é radical. É dizer É o estudo que se falou-se disso, que quem chegar à idade da reforma, que tenha agora 30, 35 anos, vai receber 40% do último vencimento. Ele está a falar bem. E pá, queres pôr mais lenha em cima do pescoço do trabalhador? Queres que o trabalhador leve ainda mais às costas do Estado? Foda-se. Não queres fazer isso, ou chega? que é a favor de tarifas.
Ora, as tarifas Não, são isso não. impostos. As tarifas são impostos. O que é que acontecia Eu sei que é se mudar de esta tema. visão, Eu se esta sei que é visão mudar do de André tema, mas não Ventura gosto que seja tema prevalecesse? da- Se Portugal, na Europa, houvesse tarifas. Qual era a consequência imediata? É que os ovos que André Ventura sabe agora que tem ali uma lista que custam 2 euros, passavam a custar mais. E, portanto, aquilo que acontecia Oh, Rui Rocha. na Europa, em Portugal, é que a prateleira dos E não é só os ovos, a picanha, a carne em geral ia aumentar, porque a Europa não produz tudo. Os bens alimentares em geral iam aumentar. É as tarifas que ele defende. Ai, pariu. Para André Isto Ventura só de mostra, motosserra na mão, isto é só isso? mostra. Não, o André Ventura vai estar de motosserra na mão, mas é a cortar aquilo que os liberais não querem cortar, que é na despesa política. E ele falou também nisso, de cortar nas gorduras, cortar naquilo que não é preciso, cortar nas comissões, cortar nos funcionários públicos que tenha mais, porque nós temos muitos funcionários públicos e cada vez temos mais. Ele falou nessa merda toda. Tu é que estás a ser muito estatista, estás a ser muito estatista. Da pensão mínima em Portugal. Oh, Eu André aposto que não Ventura. sabe. Oh, Por isso André é que do Ventura. alto da sua gravata Oh, e do seu André fato Ventura. diz que não podemos aumentar pensões em Portugal. Eu vou lhe dizer 5 mil. uma coisa. Olha, André Ventura. Rui Rocha, desculpa lhe dizer. Há pessoas que em Portugal, Rui Rocha, há pessoas que em Pá, mas tens que perceber que essa despesa é incomportável para a despesa pública. É um aumento muito grande. É um aumento desproporcional. Não dá para fazer isso no curto prazo. Não dá. Aumentar-se pensões mínimas para o salário mínimo. É o triplo. Não dá. Não, simplesmente não dá. Não é execuível. o Javier Milei, que é o seu ídolo, Muito bem, não é o meu. André é o Ventura seu tem ídolo. 20 segundos com base. E é o meu também. É o meu ídolo no facto em que quer cortar tudo ao máximo. Nisso sim ele é o meu ídolo. Ou seja, eu não gosto de políticos. Mas gosto das políticas do Milei. Donald Trump com o trumpismo europeia, com tarifas. Combate-se Donald Trump dizendo que a agricultura europeia tem que ser protegida, a indústria europeia tem que ser protegida. Não tem que ser protegida nada, tem que ser competitivo. Nem a indústria tem que ser protegida, a indústria tem que ser competitiva. Se há gente lá fora que faz melhor, ok, venha cá para dentro para produzir. Para produzir não, para mandar o produto para aqui. Agora, se a indústria não é competitiva, fecha a porta, não é? Não vamos aumentar, não vamos estar a pagar mais por um produto só porque ele não é competitivo e temos que proteger a indústria, Opa, caga nisso. É desregular o mercado completamente, como quer fazer com as privatizações da TAP, da Caixa, etc., e expor ainda mais as empresas e os trabalhadores aos custos daquilo que na verdade não funcionou em lado nenhum no mundo, que é o liberalismo selvagem. E é por Não é liberalismo selvagem nenhum, pá. É deixar os privados fazer as coisas que os privados sabem o quanto as coisas tipo, têm que ser geridas. Eles sabem que os recursos estão limitados. E todo o recurso que é limitado, tens que o saber gerir da maneira mais eficiente possível. Não há cá aí liberalismo selvagem. Isso não existe, pá. Isso não existe. A questão da Argentina, que agora concita muito interesse, eu devo dizer que aquilo que aconteceu na Argentina durante décadas e que levou a Argentina à ruína, à miséria e à pobreza, foi a aplicação de medidas como estas que André Ventura defende, sim. que é colocar sobre o Orçamento de Estado despesa adicional que é impagável. E depois toda a gente queria ir para funcionário público e o ordenado não falhava. Essa é a realidade. Acho que 40 ou 50% dos argentinos eram funcionários públicos. Chega lá o Milei e corta. Fez muito bem. É assim que tem que ser. Não é que há funcionários públicos? Que é? Onde é que os funcionários públicos criam riqueza? Não criam riqueza. Se isto continuar, se esta guerra continuar, os produtores de vinho vão Mas eu não sou piorar contra as os suas Estados Unidos. margens, vão ficar com menos Nem o mercado Rui. e vão ter que despedir pessoas. Se continuarem no Distrito de Braga, impressionante. vai ter que dizer... Não tem solução. Vai ter que dizer Não tem solução. à indústria têxtil e à impressionante. indústria de calçado que vai ficar com menos margem, qual é a menos solução, mercado Rui Rocha? Qual e é a vai sua perder. Tem toda a razão no que ele está a dizer, pá. Tu não tens que responder com tarifas a quem quer tarifas, porque ele vai estar lá mais cedo. Ele vai tirar as tarifas porque ele sabe bem que está a perder vendas e está a perder poder. O americano em geral vai perder poder de compra, porque com a inflação o americano vai começar a comprar menos. Tem toda a razão. Promover a liberdade comercial Mas não e vai levar reagir porque- cirurgicamente. André Ventura, com estas tarifas que Reagir quer impor, quer competir com o Bangladesh. Ficou clara Eu quero competir a com a vossa- Suécia. Essa está boa, competir com o Bangladesh. Os Bangladesh por €1 trabalham, já €1 por dia já está bom. Está boa essa. Acabou, não é? Eu daqui não vi um Chega muito estatista, vi um e algumas boas políticas, sim, senhores, gostei. Gosto das críticas do Chega, gosto. Mas o Chega é muito estatista, é muito. Eu quero aumentar pensões, eu quero pôr tarifas, eu quero pôr isto, eu quero pôr aquilo. E não sabe que isto vai aumentar o custo de vida do português não, do europeu em geral. Porque se puder tarifas na Europa, o europeu em geral vai sofrer com isso.
e depois dizer que a motosserra do Milê não serve. Tudo que seja cortar despesa é bom. Tudo que seja cortar despesa é bom. E o Estado não é eficiente. Porque como o Estado não é eficiente é cortar despesa. E tudo que seja cortar despesa é bom. Já sabes, se gostaram do vídeo, comentem, subscrevam e deem like. Até à próxima. Fiquem bem.